Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua visão sobre si próprio, sobre si próprio e a sua visão sobre o mundo e, por que não, sua cosmovisão. Hoje a gente está com um convidado super especial, eu sei que eu sempre falo isso, mas são só pessoas queridas que vêm aqui. Fábio Lima. Fábio Lima é formado em administração pelo IESB em Brasília, tem MBA pela FGV em finanças, também fez um MBA internacional no Instituto de Finanças de Nova York e tem 17 anos de experiência no mercado financeiro. Hoje ele é CFO do Grupo Virtus, Wendel Carvalho e Karina Peloy. Fábio, bem-vindo e para introduzir, que coisa diferente como a gente se conheceu, né? Pois é. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui hoje. Foi curioso o jeito que a gente se conheceu, a gente estava... Né, o Grupo Virtus estava construindo a sede ali na nossa regiãozinha ali de Moema e a gente alugou um coworking porque o time já estava precisando muito de interação, muito de começar a ter aquela discussão, aquela necessidade de ter o contato humano, estava faltando. E lá no coworking, num papo de corredor ali, falando sobre uma coisa ou outra, alguém comentou sobre o digital e de repente apareceu o Ari, né? Um especialista ali, um consultor de metodologia. E foi, aí dali para cá foram vários cafezinhos, né, almoços, né? E muita interação. Ô, Fábio, eu sei que já está virando um clichê, antes da gente entrar na sua história, que no network você tem que ser interessado e não interesseiro. E eu vejo as pessoas, às vezes, nossa, mas como é que você se conecta com algumas pessoas? E eu falo, cara, por um motivo simples. Você tem que dar atenção para as pessoas quando você não tem pretensão de conhecê-las. E o cafezinho de coworking, para você ter uma ideia, hoje eu recebi um amigo lá em casa, e é importante ter amigo, né? Não é turma, é amigo mesmo. Amigo. A esposa está viajando e ele chegou ele tem uma empresa chamada Hakuna Matata que faz expedições para a África. E fomos lá em casa tomar um cafezinho. A gente se conheceu num outro coworking e a gente éramos os únicos interessados assim, em conversar legitimamente com o outro. Isso é uma característica sua, porque você está num grupo, talvez você até precisa dar um contexto, que é um grupo grande, e você podia ser aquele cara que não precisava dar muita trela para as pessoas do seu lado, mas ser um indivíduo extremamente cuidadoso, gentil. Como é que você mescla isso com o seu tempo no dia a dia e essa cabeça de finanças, né, cara? Pois é. Poxa, obrigado pelos elogios, pelos complementos. Cara, eu tento, assim, por mais de vez em quando eu tenho aquela cara fechada, assim, a galera fica, né, meio distante ali, puto, o cara do financeiro, né? Fica aquela coisa meio distante. Eu tento quebrar muito isso no dia a dia. E uma coisa engraçada que aconteceu, né, por estar numa empresa do digital e por ter pessoas tão famosas ali, né, como o Wendel, como a Karina, quando a gente chega em algum lugar, assim, sempre é aquele assédio, né? Todo mundo, putz, trabalha com o Wendel, trabalha com a Karina e tal. Então a gente fica... Eu no começo, né, o cara do financeiro, que chega em qualquer lugar, é sempre quietinho, né, o cara meio oculto, de repente todo mundo olha e fala, nossa, né, trabalha com o Wendel, tudo tal, é o financeiro do Wendel. Então aquilo ali para mim foi um primeiro choque, né, quando a gente começa a chegar em alguns lugares mais públicos ali. E eu não estava acostumado a estar nesse holofote, né, pelo contrário, você está sempre acostumado a estar ali no backstage. Né? E aí eu tento, cara, ser o mais humano possível ali, né? Eu tento ser o mais acessível. Entendi. Né? É uma dificuldade que eu tenho ali, mas eu tento cada dia mais ser essa pessoa acessível, ser esse cara, né? Tá sempre sorrindo, tá sempre junto com a turma ali, tudo. E esse jeito que chega a ser doce, não contradiz a cabeça de quem é de finanças? Cara, em partes contradiz. Em partes contradiz, assim. Às vezes a gente tem que ser... a gente tem que ser mais duro, né? A gente tem sempre o poder do não. Né? Então, é um poder complexo de ter na mão, né? Então, a gente tem que ser duro quando precisa ser duro. Cara, nós vamos falar disso hoje. Uma das dores que eu tenho na minha vida, talvez a minha dor maior, é dizer não. Porque uma porta que se abre é outra que se fecha, né? Eu penso que como... A maturidade tem que trazer alguma coisa de boa, traz muita coisa boa. E hoje eu tenho muito esse compromisso até com uma esposa mesmo. Né? Mas que ideia nova você vai criar? Mas uma coisa que eu vi completamente diferente da sua postura, eu tive uma startup chamada Axon em 2020 e a gente chegou a ter uma rodada com o investidor Faria Limer. Cara, e veio uma dupla
estava numa fase de uma empresa que estava crescendo, o Grupo Afya, e foi uma fase inicial que eles estavam, sei lá, crescendo assustadoramente, e essa minha startup era eu e uma colega, uma médica, mas foi uma reunião, assim, horrível. A reunião começou e os caras, não, a gente não gosta de PowerPoint, a gente gosta de Excel e vamos direto ao ponto. Enfim, depois eu soube que não é bem assim, né? Não, necessariamente não tem que ser assim uma reunião de finanças, né? Não precisa ser agressiva a reunião para ser objetiva, né? Não. Sim, cara, a reunião de finanças pode ser algo tranquilo, algo leve, né? O que eu tento, assim, eu acho que voltando um pouquinho ao começo ali do que você falou do Faria Lime, né? Teve uma época meio Shark Tank, né? Teve uma época que a galera que trabalhava em fundo, aquela turma mais nova ali, foi uma turma meio Shark Tank, né? Tipo, eu quero ver o seu pitch elevator, né? Você fala, cara, fala em português, né? Vamos conversar em português um pouquinho. Né? Então, assim, eu vi muitos amigos ali, né, se posicionando daquele jeito. Nunca foi a minha postura. Né? Eu sempre fui uma postura mais tranquilo, mais humano. Sempre quis ir muito no detalhe para entender o detalhe, porque eu sei que, né, uma vez eu vi aquela, né, o diabo mora no detalhe. Né? E eu comecei a reparar que todos os problemas que a gente vinha acontecendo no negócio estavam sempre em algum detalhe que a gente deixava passar. E aí, cara, me perdi até na primeira conversa. No começo, a Faria Lime tinha que ser Shark Tank, botar a prova e pitch elevator. Isso sempre foi aquela coisa de cuidar, de conversar de detalhe. E a reunião de finanças, especificamente, ela não precisa ser aquela coisa dura, aquela coisa ríspida e rígida. Né? Qual que é uma coisa que eu costumo fazer muito e que foi onde eu consegui quebrar um pouco ali esse clima no Virtus, né? Primeiro, criar uma cultura de finanças, de resultado. Né? Então, assim, não ser aquela coisa assim, o cara do financeiro senta lá do outro lado do escritório, ele senta numa salinha fechada, a gente já não tem isso. Né? Eu estou sentado junto com a turma toda numa baia normal. Né? Não quis sala de diretor, não quis nada do tipo, quis sentar junto com todos. Segundo ponto, como criar uma cultura de finanças? Explicar o que é faturamento, vendas e EBITDA. Cara, isso tem que estar claro para o teu negócio. Por quê? Porque a faxineira ela é responsável pelo EBITDA. Então, isso é uma cultura que é difícil criar. O PIN é ampliação de consciência. Continua. Legal. É difícil a gente criar essa cultura de EBITDA porque o dono da empresa ele acha que a gente tem que abrir número. Ele acha que a gente tem que abrir a planilha e mostrar para os funcionários. Fala, cara, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Pô, beleza, a sua empresa fatura 10 milhões. Cara, normal as pessoas saberem que a empresa fatura 10 milhões, que o cliente dá 1 milhão, o B dá 2 e o C dá 7. Né? Ele entende como compõe, porque ele conversa com os amigos do lado. Então, as pessoas sabem disso. Agora, elas não sabem como compõe o EBITDA. Então, você precisa dar uma justificativa. Falar, gente, olha o quanto que a gente gasta nessa grande linha, olha o quanto a gente gasta de pessoas. Para as pessoas verem o tamanho que é a estrutura do negócio e falar, isso aqui é o que sobra de EBITDA no fim das contas. E eles entenderem que contratar um funcionário a mais, contratar um funcionário a menos vai afetar naquele número. Então, foi criar esse ambiente, criar essa cultura. E depois, o cara de finanças tirar aquele bookkeeper, né, que a gente chama no mercado, que é aquele cara que só fica escrevendo atrás do livro, e começar a olhar mais para o futuro. Porque quando a gente, por exemplo, vamos falar do resultado de 2024. Eu falo do primeiro semestre, que já aconteceu, e eu projeto o segundo semestre. Como que eu projeto o segundo semestre? Eu vou sentar com um cara de marketing, eu vou sentar com um cara de operações, eu vou sentar com um cara de RH, vou compor isso aqui com todo mundo e vou mostrar para os donos da empresa e falar assim, olha qual que é a nossa projeção para o ano. Aí ele vai olhar e vai falar, puta, mas foi você que fez? Não, fomos nós aqui. Pega a mão dos 3 caras ali e fala, fomos nós que fizemos isso aqui junto. Entendi. Por mais que a sua empresa não tenha uma diretoria formada, mas se você já começar a criar essa cultura de finanças mais agregadora, né? Legal. Cara, isso aí é um caminho sem volta. Mas é muito o seu perfil, esse perfil gregário. Quando você me levou para conhecer o escritório, vocês estavam construindo, né, cara? Eu senti essa coisa gregária e eu suspeito, agora vamos começar a entrar aqui na entrevista, na lógica dos setênios, e eu suspeito que pode ter sido também muita influência desse caldeirão que você explicou, como é que seu pai, sua mãe, cada um vem de uma história. Então, conta para nós, Fábio, por onde você passou no seu primeiro setênio, 1 aos 7 anos, quais foram as suas influências, da onde você vem? Vamos lá. Virando a chavinha aqui, né? Que legal essa discussão, assim, a gente sai do trabalho e vem pro pessoal. Eu sou filho adotivo, né? Meu pai é um mineiro, minha mãe é uma paulista, né? Ambos foram para Brasília, nenhum deles é nascido lá. Brasília é de 69, Brasília é uma cidade nova.
Meu pai era a gente criava galinha, né? Ele criava galinha, era um granjeiro de galinha de postura, vendia ovo de galinha. E minha mãe era uma secretária nas Nações Unidas, né? Na Unicef. Olha só. Secretária bilíngue, minha mãe, nossa, é super disciplinada, tudo. E os dois tinham uma vida maravilhosa juntos, em casado. Eles se separaram quando eu estava mais ou menos com 3 anos, né? Eu vim depois de um casamento de 10 anos. Né? Eu não sei se eu vim para ser a salvação do casamento, né? Mas eles foram casados por 10 anos, não podiam ter filhos. E aí eu não sei se foi por aquela coisa meio, vamos tentar salvar o casamento aqui e vamos adotar uma criança, né? Eles já sabiam que não podiam ter filho antes de casar. Me adotaram, eu tinha 1 semana. Com 3 anos eles se separaram. E aí eu fui morar com a minha mãe. E assim aconteceu a coisa. E minha mãe arrumou alguns namorados ali, meu pai algumas namoradas. Eu estava sempre de 15 em 15 dias com ele. Ele fazia muito questão de me buscar de 15 em 15 dias. Atrasava uma vez ou outra ali, aquela coisa de pai. Tudo, mas ele sempre foi um pai muito presente, né? Então ele sempre foi aquele cara parceirão. Assim, legal, né? Ele não me levou para acampar, não me levou para andar de bicicleta, não me levou para jogar bola, né? Nada do tipo, mas ele sempre foi um pai muito parceirão. E aí foi isso, do 1 ao 7, foi mais ou menos isso daí. Tem paralelo com Steve Jobs? Porque Steve Jobs foi adotado e o critério era o seguinte, eu sou fã do Steve Jobs, eu brinco que ele é São Steve. Steve Jobs, como critério para adoção, eles queriam pais que fossem letrados. E não foi o caso. Foram pais amorosos e não letrados. E, cara, Steve Jobs tem mil e uma facetas, mas tem esse lado genial. Para você, para fechar isso há 7 anos, você acha que foi uma sorte ter sido adotado por esse casal? Você conhece sua família biológica? Não conheço. Tem vontade? Cara, tive quando eu tive 15 anos. Mas aí a gente fala no próximo setembro. No próximo setembro. Mas assim... Bom de conversar com a gente de finanças é que vamos ligeiro, né? A gente veio com esse papo aqui, vamos que vamos. Isso. Bom, 7 aos 14, continua... Estamos nessa história, né? Cara, dos 7 aos 14, legal. Tava com a minha mãe ainda. Com 14 eu vou pra casa do meu pai. Mas dos 7 aos 14 foi aquela juventude bem tranquila de Brasília, né? Aquela época que a gente não trancava a porta de casa. A porta ficava aberta o dia todo. A gente, lá em Brasília, ela é uma cidade por quadras. Né? Então, você vai ver... Os endereços em Brasília são curiosos, né? São SQS, SQN, né? E eu morava na SQN 203 ali. Então, eu tinha minha turminha da quadra 203. Legal. Então, eu ia pra escola, voltava da escola, ia tudo a pé. Né? E aí, a gente voltava a pé pra casa. E aí, passava a tarde toda com a turma na quadrinha, andando de skate, jogando bola, jogando basquete. Era isso. Foi uma infância bem tranquila. Eu adoro entretenimento e eu vi uma série recente, Justiça 2, na Globoplay. E ela se passa, não é Cinelândia, é uma cidade... Como chama essas cidades em volta de Brasília? Satélites. Uma cidade satélite. E um ambiente difícil, cara. Dá para ver porque é uma Brasília que acho que pouca gente conhece, né? Cara, Brasília é um negócio muito curioso. Por quê? Porque na hora que você pega o avião, quem fala para você que mora dentro do avião é uma classe média para classe média alta. Entendi. Quando você sai do avião mais um pouquinho, você vai para uma classe média, não é nem classe média, você vai para classe alta. Ou seja, o que arredonda o avião é o sudoeste, é o setor noroeste, é o Lago Sul, é o Lago Norte. Ou seja, o cara que está dentro do avião, ele é um cara bem de vida, né? Porque ele é classe média, né? Classe média alta. O cara que circunda o avião, ele já é classe média alta para uma classe muito alta. E aí, dali para frente, que começa a ir para uma classe mais pobre. Ou seja, o pobre mora a 20 quilômetros do centro de Brasília. Então, a gente não tem nada que circunda ali Brasília que seja uma classe mais simples. Interessante. Entendeu? Então, ela é muito protegida, assim. Ela é quase que uma ilha. Né? Isso é curioso de Brasília. Por isso que, naquela época, a gente tinha todo o conforto de largar a casa aberta, antigamente. Né? Cara, a gente descia, o porteiro sabia quem eu era, ele só abria a minha guarita ali. E, cara, se eu entrasse por erro num outro apartamento, era capaz da porta estar aberta também. Então, sempre foi uma cidade muito gostosa e segura. E isso permeia a cultura Legião Urbana? A Legião Urbana também é de uma turma que viveu isso? Sim. Né? Tem muito esse... Dá para sentir isso culturalmente, né? Dá. Bom, e falar em culturalmente, estamos nos 14 aos 21, não sei o que te marca culturalmente. Você falou que aqui se interessou aos 15 anos. E, claro, como todo entrevistado, aqui vem escolha profissional, né? Então, 14 aos 21. Cara, dos 14 aos 21, essa foi uma fase mais... Nossa, foi a fase mais complicada. Né? Com 14 anos, eu comecei a matar aula. Eu fui morar com meu pai.
Tá. Né? Eu fiquei rebelde pra caramba com a minha mãe ali, começamos a entrar numa zona de conflito muito grande. É aquele momento que você tá querendo deixar de ser menino, né? Sim. E a mãe passa a não ser uma referência. Né? Então eu queria muito morar com meu pai, e meu pai era muito mais solto. Né? Assim, cara, ele morava numa casa e, putz, era aquilo ali. Ele chegava em casa às 9 horas da noite, saía 4 horas da manhã pra criar galinha, né? E aí, cara, eu ficava solto. Né? Com 14 anos eu comecei a matar aula pra beber cachaça de vez em quando, fumei cigarro, né? Então, assim, 14 foi uma fase mais negra, assim, mais densa, né? Com 15, a coisa foi voltando a se encaixar no lugar, né? Meu pai sentiu que a coisa estava soltando, e ele foi me pegando pela rédea, ele falou, cara, com 15 anos, agora comigo é o seguinte, você vai trabalhar sábado e domingo comigo na granja, né? O dia que você não tem aula à tarde, você vai comigo para a granja. O de férias, você vai comigo para a granja. Você não vai ter tempo para pensar besteira. Né? Então, ele foi puxando a rédea, foi me organizando muito. E ele queria muito que eu fosse advogado. Esse era o grande desejo dele. Né? Que ele falava, cara, se você quer ser empresário, o que você quiser ser na vida, você precisa saber de lei. Né? E, então, você precisa saber direito. Eu, naquilo ali, eu olhava para aqueles processos, olhava para aquelas coisas, processo trabalhista, processo tributário. Esse negócio não é para mim, né? Assim, e aí foi quando eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era administrar o negócio. E aí foi quando eu comecei a participar mais do dia a dia da empresa, tudo. Foi quando eu comecei a conviver mais ali com 15 anos, né? Trabalhar todo fim de semana, trabalhar nas férias. Uma vez um número grande, né? Quantas galinhas ele tinha no final? A gente chegou a ter 180 mil galinhas. 210 funcionários. Era um negócio relativamente grande. 210 funcionários, caramba. Era uma operação grande. É grande. Né? E na época era uma galera que não... A maioria da turma assinava o contra-cheque com o dedão, né? Porque não sabia assinar. Né? Então, assim, é uma turma muito... Uma cultura mais simples, tudo. Muito nordestino, que é para Brasília no primeiro emprego, né? Trabalhava na granja, tudo. E aí ele me colocou ali naquele meio. Foi quando eu comecei a realmente a entender o que era um negócio, o que era gerir um negócio. E me encontrei no administrativo. Legal. Né? Assim... Eu lembro que eu reprovei de matemática quando eu tinha 12 anos. Eu reprovei na escola, com 12 anos, na sexta série. E foi quando ele começou a se sentir mais incomodado que, pô, como assim meu filho não sabe matemática? Então, ele me botava para pegar a produção. Então, o que ele fazia? Tinha uma pranchetinha que eu tinha que correr todos os 21 galpões todo dia. Né? Cada galpão tinha em torno de 7 a 10 mil galinhas. E aí, eu ia pegar o número de galinhas que tinha ontem. Tinha 7.169 galinhas. Quantas morreram hoje? 3. Então, tem 7.163. Qual foi a produção de ovos? Foram 410 bandejas com 30 ovos. Foram 8.000 ovos, não sei quantos ovos. Aí eu tinha que calcular o percentual de ovos, quantas galinhas vivas tinha, porque a galinha ela tem uma fase de vida. E a gente tinha um percentual de produção. Então, quando ela começa a cair muito de 60%, 70% de produção, aquele galpão já não servia para muito. Entendi. Porque ela não se paga mais. Entendi. Então, eu ficava acompanhando o percentual de produção. Entendi. E aí, ali, eu fui começando a ficar bom em matemática. Ali, eu fui começando a gostar de matemática. E aí, ele me leva para trás do escritório para emitir nota fiscal, para tal. E aí, controle de estoque de ovo no negócio. Aí, foi quando eu comecei a olhar e falei, cara, a gente não tem um controle, é tudo manual. Aí, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tive o primeiro contato com o Excel. E aí, que cara, louco. Foi um caminho sem volta. Mas olha só que interessante. Eu organizei no dia último 3 de agosto, eu ajudei a fazer uma imersão, um abraço para ele que foi muito legal, do senhor Dário Brunet, foi a turma 1 do método O Legado, como criar filhos relevantes. E o desafio foi metamodelar o que um pai pode fazer, né? E, Fábio, não tem como deixar de fazer o paralelo. Eu perdi meu pai muito cedo, aos 17 anos, de acidente do meu lado. Mas eu tive uma fase parecida com a sua, ali dos 14. E, cara, meu pai fez exatamente a mesma coisa. Além de ele produzir café, eu não esqueço essa frase. Agora, o dia que você não tiver atividade comigo, você vai comigo para a roça aqui do meu lado e você vai ver se você vai ter mais tempo de pensar bobagem. E a minha pergunta para você é assim, ao tentar modelar lá, né, o que o Dário Brunet fez para ter filhos relevantes, como o Thiago Brunet, o Marcos Brunet e o Daniel, um querido que foi quem capitaneou essa história, o pai precisa prover, mas o pai precisa botar limite também, né, cara? Nesse jogo, como é que você avalia, nesse período, a importância de ter pai? Cara, foi o momento mais decisivo ali para sair de menino e virar homem. Assim, minha mãe não teria dado conta.
Sabe assim, se ela tivesse dado conta, teria sido uma coisa meio, digamos assim, de uma forma até meio pejorativa, teria sido sangrenta para ela, sabe? Porque, cara, um moleque de 16 anos, né, assim, cara, que ele não foi domado com 14, 15, com 17, 18, putz, ele tem tudo para dar errado. Ele tem tudo para caminhar por um lado ali, por um descaminho, né? E a mãe, pô, tem mães que foram preparadas para isso. Tem mulheres que, cara, são cascudas, né? A minha teria dado conta? Teria, porque, cara, a gente sempre vai achar no final um meio, né? Mas eu acho que, cara, o cara que tem o braço, é, né? diferente. E o punch de catar você e falar assim, cara, se liga, olha o que você tá fazendo. É o pai. Cara, não, genial. E nessa imersão a gente falou muito da importância da dupla, né? Pai e mãe. Agora, 2 comentários. Primeiro é o que Freud chamou de resolver o Édipo, né, cara? Você tem ali um momento que você percebe que em algum momento o seu pai conquistou sua mãe, alguma coisa nele é interessante, você tem 2 caminhos, né? Ou você se torna parecido com ele ou não resolve o Édipo. Mas uma pergunta final aqui. Quando eu fui para Holanda, eu vivi um ano lá e eu estava tentando articular minha ida para lá, morava em BH, e nessa história de network eu conheci a Vitória. A Vitória foi adotada menina também, assim, ao longo de dias, por uma escritora holandesa que chegou a ganhar uma ilha. Essa foi uma das primeiras escritoras a promover a adoção no caminho legal. Era muito comum pessoas virem adotarem crianças brasileiras pelo um caminho não legal. E a Vitória montou uma ONG meio de ajudar as famílias a se reconectar com a origem. Minha pergunta é a seguinte, Fábio. Eu estou lendo um livro agora, por coincidência, chamado Não Começou Com Você, que mostra como que a gente imprime no nosso corpo, não só no nosso DNA, memórias e coisas que vêm. Em tudo que você viveu, cara, você teve um pai, você teve uma mãe que deu limite e tal, mas a sua genética, o seu temperamento podia ter te levado para outro lugar. Foi sorte deles ser um indivíduo que nasceu com um bom temperamento? Eu vou reformular a pergunta para ficar mais específico. Na psiquiatria, eles falam o seguinte, que você nasce com um temperamento inato, ninguém sabe de onde vem, gêmeos têm temperamentos diferentes. Se você observar uma ninhada de cachorro, tem temperamento diferente, e aí você adquire um caráter na criação e fecha a personalidade com 18 a 21 anos. O que eu vejo, às vezes, delicado na adoção é que muitas vezes a gente vê pais que não conseguem ter um controle sobre isso. Então, minha pergunta é, seus pais deram sorte? Da onde que vem esse temperamento bacana que você tem? Cara, é engraçado que, assim, toda vez que minha mãe fala, né, que ela vai lá em casa lá, e ela vê meus filhos, nossa, que são 2 crianças. São quantas? 2? Incríveis e maravilhosas. Eu tenho a Alice de 6 e o Caio de 3 anos. Que delícia. E ela sempre fala, né, quando a minha esposa fala, assim, né, das crianças serem crianças maravilhosas, a minha mãe fala assim, puxar o pai. Porque o Fábio foi uma criança incrível e maravilhosa. Mas voltando um pouquinho ao capítulo do pai, vou só falar um reforço, que foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu lembro até hoje, um dia que eu estava, né, com 16 anos, ali 15, 16 anos, eu estava bem revoltado e eu queria conhecer os pais adotivos, que foi aquela pergunta que você fez. Foi. Eu fui no Juizado de Menores em Brasília, preenchi lá a primeira ficha, né, ela perguntou se os pais estão sabendo, eu falei não. Ela falou, tá, mas você precisa primeiro passar por um teste psicológico. Passei pelo teste psicológico, fiz, conversei com a psicóloga e tudo. Eles me ligaram para voltar. Nessa época eu estava morando com meu pai e aí a gente teve uma briga muito forte, porque eu estava revoltado de ter que trabalhar todo sábado e domingo. Né? Para um adolescente de 15 anos, não tem fim de semana mais, né? Tipo assim, ele fala, não, você tem, pega aí o domingo, 3 horas da tarde, você vai pro cinema com a galera. Mano, domingos, 3 horas da tarde, eu estava morto, eu acordava 4h30 da manhã. E aí ele me catou pelo braço, assim, a gente estava atravessando uma ponte em Brasília, ponte do Bragueto. A gente estava atravessando a ponte de caminhonete, eu peguei e falei para ele, falei assim, você quer saber? Eu fui pesquisar e quero saber quem são meus pais adotivos. Nossa. Porque eu não quero mais ficar com você. Nossa. Cara, ele deu uma freada no carro. Assim, aquela freada que o carro para, que você quase bate a cabeça no para-choque. Encostou o carro no acostamento, me puxou pelo braço. Falou assim, cara, você pode duvidar do que você quiser na vida. Menos do meu amor por você. Nossa. Eu escolhi você para ser meu filho. Cara, que louco, que legal. Cara, aquilo me deu uma sensação de segurança tão forte. Amor, né? De amor. Né? Você se sente abraçado, você se sente amado. Que legal, cara. Porque, assim, eu tenho outros 2 primos que são adotados. E uma vez eu ouvi dizer que a minha tia falou para minha prima que ia devolver ela para a família adotiva. Nossa. Cara, para quem foi adotado,
Essa é a pior coisa que você pode falar. Porque ele já tem ali aquele... Os psicólogos dizem que tem o princípio da rejeição ali, tem aquela coisa meio amarrada por trás. Mas aquele momento com meu pai foi mágico. Que legal. Prova de amor de fato, né, cara? E, Fábio, aí você apaixona com o Excel. A história do Faria Lima foi um pouco essa mesmo. Aqui a gente não quer Excel, mas eu vou dar a César o que é de César. Eram indivíduos imaturos e depois o AFIA estava no começo. O AFIA foi... Os criadores do AFIA são lá de perto da gente e tal. Eu conheço a família que criou, inclusive. E era uma fase que eles ainda estavam abrindo capital e tal. No momento posterior, onde inclusive um time da Bayer foi para a AFIA, a gente chegou a ter a mesma conversa no outro nível. O que nos deu certeza de que, cara, se você chama dois founders de uma startup para uma conversa, você tem que ter essa sensibilidade, né? Você está lidando com indivíduos que são inexperientes daquilo. Você não cria uma startup à toa, né? A Axon, Fábio, você tem uma noção, a gente criou, para dar contexto, o Corona BR, que não sei se você vai lembrar, no auge da pandemia tinha um avatar no WhatsApp que falava se você devia ou não procurar um pronto-socorro. Cara, a gente chegou a testar 1 a 2 milhões de pessoas simultaneamente e a gente testou 22 milhões de pessoas no Brasil que passavam por essa aplicação para dizer se deveriam ou não no pronto-socorro. Você imagina o tanto de holofote que gerou, de gente procurando, então foi uma loucura, né? E, enfim, nesse sentido foi traumático essa conversa com o Faria Lima. O que ficou para mim cara, beleza, você pode entender muito isso aqui, mas a vida a gente aprende vivendo, né, cara? Você não fica maduro, você não sai maduro com 28 anos sabendo tudo. Mas, enfim, algo mais aqui para fechar, 14 a 21, foi aí que você entrou nessa escola? Foi aí que eu entrei, com 18 eu entrei no IESB, no IESB ali, na faculdade. Com 21, eu fui passar umas férias em Floripa. E aí eu decidi que eu queria ir para Floripa. Que legal. E aí eu conversei com a minha mãe. Na época eu estava super brigado com meu pai. Né? A gente estava naquela fase meio, tipo... O conflito de gerações da empresa. A gente estava brigado não como pessoa física, como empresa. Que interessante. Né? Então, quando a gente teve aquele primeiro conflito ali de gerações, que eu falava, cara, eu quero modernizar essa parada aqui. Isso aqui tem sangue para dar. E ele, não, eu só quero o meu ganha-pão. Eu não quero modernizar, eu quero fazer como eu sempre fiz, ter a margem que eu tenho aqui, é meu ganha-pão, eu vou viver disso daqui, não quero inovação aqui dentro. Eu não quero crescer mais, não quero ir para outro lugar. Ele estava num modelo bem menor, não era mais 180 mil galinhas, era, se eu não me engano, acho que era 25, 30 mil. Tinha 6, 7 funcionários só. Você fala nos bastidores que ele viveu um declínio, né? Ele viveu um declínio. Você falou. Ele viveu um declínio. Nos nossos cafés. Foi. 92 ali no plano Collor, ali, ele teve um declínio, né? Assim, eles divorciaram em 89, eu sou de 86, divorciaram em 89, 92 foi o início do declínio dele, né? 98 foi quando realmente ele já estava né? Já bem down ali. E aí a gente já está agora em 2000 e tanto aí já, eu tô com 17, 21 anos, já estamos em 2010 mais ou menos aí. E aí ali eu fui para Floripa, passei umas férias lá, voltei para Brasília, falei, vou mudar para lá, se a senhora quiser você paga a minha faculdade e eu me viro lá. Aí eu fui para Floripa e virei, cara, editor de vídeo de surf, cara. Caramba, cara. Aí dei uma virada, assim, total. Né? Cara, uma pergunta, eu não sei se eu vou lembrar, mas existe uma fábula em Floripa que você tem que ser aceito por 3 bruxas, não é isso? Eles têm que a Ilha da Magia, das bruxas e tal. Eles têm as fábulas lá. Tem uma fábula que as 3 bruxas têm que te aceitar. A ilha tem um formato de uma cara de bruxa. Você já viu essa história aí? Não. A ilha tem um formato de uma cara de bruxa, assim. Tem o chapéu da bruxa, o nariz da bruxa. Mas 2 coisas que talvez nos conectem. Eu acho que para eu ter criado essa startup, que foi a Axon, o celeiro foi o ecossistema BH. Em 2018, eu conheço a Hotmart de maneira completamente casual. Eu não sei o que me levou a fazer o Fire Festival. Vocês devem estar lá, inclusive, né? Esse ano estamos. Eita. Vocês têm um capacete, né? Eu chamo de capacete do JP. É isso aí. Cara, eu não vou esse ano, infelizmente. Eu choro em público muito antes de virar moda. E no último Fire Festival que eu fui em 2022, na hora que o JP subiu, cara, eu acho que o JP deveria receber um título honoris causa. Ele faz uma aula sobre internet, cara. Internet Web 1.0 97, Web 2.0 2004 e Web 3
Foi ali no nascimento do blockchain. Mas o ambiente BH foi muito importante e Floripa nem se fala. Queria saber se isso, como é que influenciou, você está lá em Floripa. E uma coincidência, não sei se você pega onda, eu não pego, infelizmente, mas eu sou tão aficionado com surf que eu fui esse ano eu fui em Saquarema, assisti o WSL, fui em Saquarema, consegui ver a final lá, fui lá tietar. E aí, como é que foi isso de viver numa terra onde o digital efervesceu, né? Terra da RD Station, editando vídeo de surf, ou isso não tem muito correlação com a sua história? Cara, eu não tive muita... Assim, teve uma correlação legal, porque eu fui estudar na Unisul. Tá. Então, ali no meio do caminho, eu estudei 3 aninhos na Unisul. Comecei ali a fazer umas edições de vídeo, que foi o primeiro vídeo do YouTube ali, né? Fiz alguns vídeos de YouTube ali para algumas marcas do Sul. Mas eu convivia pouco com o ambiente de tecnologia. Tá. Né? Eu estava mais conectado no ambiente do surf, das marcas Sul Nativo, Mormai, que são marcas ali do Sul. Né? Então, eu estava muito mais conectado com aquilo do que efetivamente com a tecnologia. Né? Assim, a faculdade que eu fazia foi uma faculdade boa, que foi começando a me introduzir mais ali um pouco, né? Mais na tecnologia. Tá. E aí depois eu volto para Brasília, meu pai de novo me ligando, falando, cara, coisa aqui degringolou na granja, eu preciso de um braço direito, volta para cá. E aí eu voltei para Brasília de novo, com 21, tô falando de 25 anos de idade, 24 anos de idade, né? Voltei para Brasília, mas não ficamos 6 meses trabalhando junto. Foi só arrumei a casa para ele, só dei aquelas pontas ali que ele precisava, né? Ele perdeu um braço muito importante. E aí eu fui dar uma força para ele, porque tem coisas muito técnicas ali da granja, né? E ele, por já estar com 50 anos de idade, ele não conseguia carregar peso, né? Então aí eu já comecei a fazer esse trabalho mais técnico, orientar quem precisava. Depois eu pulei fora de novo. Eu falei, pai, não quero entrar naquela zona negra que nós entramos no passado. Fiz o que você pediu para fazer. Voltei para Brasília para estar próximo da família, né? Então agora eu quero voar meu próprio voo. Tá. Né? E aí foi quando E ele fechou a operação? Não, ele seguiu até quase o final da vida dele ainda. Ele é falecido? Ele faleceu em 2020. 2020. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Tá vendo aí a duplinha Alice e Caio. Eita. Tem um amigo meu que disse que se ele soubesse que era tão bom ser avô, que ele não tinha tido filhos, cara. Diz que é bom demais. Eu tô na fila. Algo mais desse setênio ou vamos pro seguinte? Cara, a gente tá no 21 pro 28. Do 21 pro 28. Cara, e foi uma fase muito fantástica na minha vida, porque com 24 anos eu viro estagiário numa empresa de TI, marketing /TI, uma chamada Casa Nova. A gente fez alguns mega eventos. Lá em Brasília? Lá em Brasília. Né? Hoje chama Monumenta. A gente fez o Abraço do Cristo Redentor, que foi um mega projeto lindo. A gente fez a primeira campanha da Lei Seca, que a gente fez uns carros batidos dentro de uma garrafa de uísque nos aeroportos do Brasil. Olha, era imenso, assim, tinha um carro batido dentro de uma garrafa de uísque, assim. Interessante. Imenso. E foram as primeiras campanhas da Lei Seca. E aí foi quando eu comecei a lidar com finanças mesmo. O dia a dia de finanças. Excel, implantar sistema e tal. Cara, com 25 eu fui para uma consultoria. E com 26 eu fui convidado para uma multinacional para ser gerente de controladoria de uma joint venture entre a Capgemini, que é uma multinacional francesa de tecnologia, com a Caixa Econômica. Eles tinham assinado um contrato de 1,5 bi, uma parceria estratégica, e eu fui lá ser esse gestor financeiro, esse gestor de controladoria. E, cara, aí minha vida deu uma guinada, né? Putz, aí o salário foi lá para cima, tinha computador da empresa, celular da empresa, né? E a vida dá aquele boom. E foi quando eu realmente comecei a abraçar uma posição de gestão muito mais séria, né? Eu já tinha um time já de 8 pessoas, né? A coisa começou a ficar mais séria ali pro meu lado. Eu tava entre os top 5 dos executivos de Brasília. Né? Eram 1.200 funcionários em Brasília. Eu estava nos top 5 com 26 anos de idade. Né? Então foi um momento muito incrível para mim, né? Muito frutífero, né? E se a gente puder falar um pouquinho aqui de saúde, né? Foi um momento que mudou muito e foi quando eu comecei a me apaixonar mais pelo esporte. Eu estava numa reunião, numa mesa assim, né? Aqui no fundo, aqui, aquela televisão, a gente esperando o CEO Brasil entrar, né? E aí tava aquele monte de senhores, para mim na época eu tinha 26 anos, a turma tinha 50, 60 anos de idade. E aí começa aquela conversinha, eles botarem a mochila na mesa e começaram a tirar remédios de dentro da mochila. Isso aqui eu tomo para acordar.
Isso aqui eu tomo pra aguentar Aí vem outro. Isso aqui eu tomo pra aguentar uma reunião que nem essa daqui. Aí outro. Esse aqui eu tomo pra aguentar minha esposa fim de semana em casa. Aí e eles olharam pra mim e falaram: você é menino. Você toma 2 goles de cerveja e você cai na cama. E aquilo ficou... Né? E um cara pegou e falou pra mim assim, ele bateu na minha perna e falou assim: cara, no ritmo que você tá, com a carreira que você tem, com 45 anos, você tá que nem essa turma toda aqui. Se cuida. E tudo barrigudão, tudo gordão, assim, de terno, né, tal. E aí eu saí dali, e na época tinha um diretor financeiro, né, eu era gerente de controladoria, tinha um diretor financeiro que eu conversei com ele, e ele falou pra mim uma coisa que me chamou muita atenção. Ele era mais esguio, assim, mais bem comportado e tal. E aí ele falou pra mim, ele falou: cara, o que vai te salvar nessa carreira é o esporte. Se você não fizer esporte, cara, você vai acabar que nem essa turma toda aí. E aí foi quando eu me apaixonei pelo esporte, foi quando eu comecei a dar aquela... Qual esporte? Cara, aí ele mexeu tanto com a minha cabeça que eu fui fazer um triatlon. Triatlon? Eita! Aí com 30 anos eu fiz um triatlon. Olha, Fábio, quando a gente faz o PIN, ampliação de consciência, né, cara? Olha, coisas pra gente pensar. Primeiro, eu sei que é uma coisa complexa, nem todo mundo gosta de aceitar, mas as pessoas são diferentes e quem tem alta performance, top 5 em 1000, eu acho que todo mundo pode ser alta performance se ela descobrindo que ela tem talento, né? Agora, uma coisa que pode ser interessante para você, você já assistiu o Jornada Dupla no canal Off? Não. O canal Off tem um programa Jornada Dupla que tem muito isso. Presidente de empresa que é surfista. Vou falar, agora a gente muda para São Paulo, fica falando meu. Você não tá falando meu ainda, né? Cara... Tô aqui há 8 anos, hein? Pra você ver. Você conseguiu manter uma coisa... você tem uma coisa, enfim, interna muito bem estabelecida. Eu jogo squash há 21 anos. Terça passada paguei um mico de jogar squash lá no Clube Paulistano, um campeonato entre academias, mas, cara, eu vejo assim, eu acho que é uma tétrade. Atividade física aeróbica, atividade anaeróbica, que pode ser meditação, boa orientação, se vai ser mentoria, coaching, terapia, e eu acho que a medicação ela serve muito, mas numa perspectiva mais que a gente chama de etiológica. O que é isso? Se você tem uma doença que causa para você um problema, tratar essa doença é fundamental. O grande problema é que as pessoas usam sintomáticos. Então, eu estou com amigdalite, a dipirona vai me ajudar? Vai. Mas o que vai resolver uma amigdalite bacteriana é o antibiótico. Então, muito esse relato do executivo sedentário é muito por isso, né, cara? E é complexo, é difícil de avaliar. Hoje, na mentoria, e eu estou fazendo um pouco esse papel, as pessoas estão mesmo, muitas tomam um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para transar, um remédio para ser feliz, um remédio para não ser ansioso, e assim vai. Então, enfim, fica o registro que são coisas e coisas, mas eu estou falando com essa, talvez de uma maneira mais assertiva, Fábio, porque eu trabalhei muitos anos como cefaliatra. E como cefaliatra, eu queria fazer psiquiatria, acabei me apaixonando pela neurologia, mas como cefaliatra, eu era aquele cara que eu tinha um paciente que não estava pronto para ouvir que ele tinha um transtorno mental, e eu tinha que dar notícia para ele que ele tinha que fazer algumas coisas na vida. E a mais importante, assim, que eu via que era o grande gargalo, eram sujeitos que não tinham muito problema de fazer terapia, era atividade física, cara. Atividade física, tanto que eu tenho um registro nosso, teve uma semana que o Ednei Silvestre, aquele jornalista da Globo, ele passou comigo em BH e a gente gravou um Globo Repórter onde eu compartilhei um modelo de atividade física aeróbica para o sedentário. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Não. Depois que você se apaixona, vai para frente. Cara, vamos em frente? 21 a 28 já rolou MBA aqui? Não. O primeiro MBA o primeiro MBA já veio que foi já veio. FGV. Agora estamos no próximo setênio, 28 a 35. E aí, o que aconteceu nessa época? Essa foi a época mágica, assim. Foi a época mais alta performance de todas. Né? Com 28 ali eu conheço a minha esposa. Opa. Né?
Um pouquinho antes, acho que com 27 eu conheço ela, 28 a gente oficializa ali um Dona? namorico, Dona Karine. Dona Karine, eita. Começou como Karine Santos, hoje é Karine Lima também. Opa, parabéns. E aí com 30, cara, com 30 foi o ano mais revolucionário, porque com 30 eu fiz o Ironman, o meio Ironman. Ah, é? Né, que foi o triatlon Caramba. mais, né, na época ali foi o que me, né, que mexeu muito comigo e foi o ano que eu fiz MBA internacional. Tá. Né, isso foi 2016. Já fazem 8 anos. Nossa, passa muito rápido, né, cara? E aí, com 30 anos, eu peço ela em casamento. Olha. Né? A gente acabou... Ela vendeu um apartamento, a gente comprou um apartamento junto. Aí, um dia, eu tava em casa ali, olhei pra ela e falei, ó, vem cá, né? Vem cá. A gente já comprou um apartamento, a gente já tá morando junto aqui no apartamento. Ela quer casar? Ah, você tá me pedindo em casamento? Eu falei, mais ou menos isso. E aí a gente fez um casamento bem simples, assim. A gente foi para Brasília, chamamos alguns principais amigos, a gente levou a família dela. E casamos na casa do meu pai, né? Fizemos um churrasco na varanda. E aí, com 32, eu viro pai, abandono a carreira executiva, a gente monta um restaurante, né, chamado Bialfa, lá em Alphaville, um restaurante de alimentação saudável. Alphaville de Brasília? Alphaville aqui de São Paulo. Alphaville de São Paulo. Isso. Tá. Com 30 anos eu mudo para São Paulo. 30 anos você mudou pra São Paulo. Com 30 anos eu mudei para São Paulo, fiz o MBA Internacional e fiz o Ironman. Caramba. Cara, foi um ano assim que, tipo... Foi um ano mágico, assim. A performance estava lá no talo, assim, no ápice. Né? E o ano que eu pedi ela em casamento... Aí vem pro restaurante. Aí a gente, com 32, a gente abre um restaurante, eu viro pai, né? 45 dias antes de abrir o restaurante. 45 dias antes de virar pai, a gente abre o restaurante. Isso é 2018. O restaurante, a gente abre 3 lojas, né? A gente abre um em Alphaville, um em Itapevi e uma cozinha de delivery, porque o delivery começou a tomar uma proporção muito grande. E aí vem o ano de 2020. Eita. Que foi uma pancada no estômago, assim, foi uma pancadaça no estômago, porque no dia 24 de março de 2020, o dia que o Dória publicou às 2h30 da tarde, ele publicou que era para fechar tudo. Né? O Brasil fechou inteiro e às 11 horas da manhã eu recebo a ligação da empregada do meu pai, né, dizendo que ele estava gelado na cama. Nossa. Né? E aí eu falei pra ela, faz o seguinte, eu vou ligar pro bombeiro daqui pra ele buscar meu pai aí em casa. Né? E no começo de 2020, né? No comecinho de 2020 eu fui pra Brasília, vi meu pai ali no final do ano, e aí eu vi que ele tava totalmente diferente do que ele realmente era. Cabelo todo branco, barba por fazer, né? Não era aquele cara que eu tava acostumado a ver. Aí fiquei ali alguns dias, vi que ele tava realmente muito mal de saúde, ele tava muito magro, ele não tinha força nos braços, tudo. Aí a empregada falou pra mim, ó, não podia falar nada, porque seu pai não deixava. Eu não conseguia ver ele no FaceTime, porque ele botava o celular na mesa e ficava com a cabeça por cima. Aí quando eu chego lá, eu deparo com um pai totalmente diferente, ela me chama e fala, ó, Fábio, eu preciso tirar férias. Eu não posso, né, eu preciso tirar férias, eu não aguento mais ficar aqui todo dia com ele, eu preciso, cara, dar uma descansada. Falei, então eu volto pra Brasília, fico 10 dias com meu pai em Brasília. Foram 10 dias mágicos, foram meus últimos 10 dias com ele. Né? E eu fiquei só eu e ele lá, né? E tinha dias que eu olhava para o céu e perguntava a Deus, falava, Deus, por que está acontecendo tudo isso? Né? E ele só falando para mim, cara, aproveita, degusta seu pai, são seus últimos 10 dias. Né? E aí foi quando ele me deu aquelas maiores lições de vida, eu acho que ele sabia que ele estava indo para melhor, né? E aí depois eu volto em março, eu lembro desse dia até hoje, porque assim, eu tive que pedir um carro emprestado para um amigo, porque não tinha locadora, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha nada. Eu perguntei para um amigo que tinha 2 carros, ele me empresta uma Toro lá, um carro que ele tinha paralelo. Vou para Brasília, saio daqui de São Paulo 6 horas da tarde, chego em Brasília no dia seguinte, 5 horas da manhã, meu pai está hospitalizado total na UTI, né? E aí qual que é o ponto, né? O pessoal da UTI falou para mim, ó, ele aparentemente morte cerebral, mas ele não responde, a gente vai esperar aqui alguns dias. Por quê? Porque a UTI está fechada, Nossa. só que só tem seu pai na UTI. E eu preciso liberar a UTI para o Covid. Nossa. Só que eu não posso colocar ninguém de Covid com teu pai aqui, que a gente não sabe qual que é a causa dele. Não era Covid. Que história. E eles estavam, assim... A UTI do hospital inteira fechada. O principal hospital público de Brasília, ele estava fechada. Só ele, sozinho. Não tinha mais ninguém na UTI. Eu indo visitar ele diariamente. Depois de 6 dias, eles desligam o aparelho. E falaram, cara, ele não respondeu a lanterna. Ele não respondeu a nada. Desligaram no dia 30 de março, né, de 2020. Né? Às 18h30 desligaram ele lá. E você quebrou?
E aí eu quebrei. Na verdade, eu fechei, né, o primeiro restaurante. Foi quando eu fechei o primeiro restaurante. Porque, um comentário rápido. Na história de sucesso, da maioria das pessoas que eu converso, esse estágio é fundamental, né, cara? É fundamental. Se você não passar por ele, você não... É a não casca, tem. né? As cascas vêm dessa primeira experiência. A casca vem dessa. E a primeira casca foi estar na granja com meu pai ali. E a segunda casca foi essa de quebrar. Né? E a gente tinha uma criancinha. Né? Eu comecei a dever parcela de apartamento. Quando chega na terceira, o banco começa a te mandar notificação de leilão. Você fica desesperado, porque eu tinha 18 funcionários. Uma loja, né? 3 lojas. Aí a gente fecha a loja do shopping, que é a primeira. A da academia já fechou no primeiro dia, então já dispensei uma parte dos funcionários. A gente fecha a loja do shopping na sequência, fica só com a cozinha de delivery. E aí, em julho de 2020, surge uma oportunidade de ir para uma startup de TI chamada... Nem vou referenciar o nome aqui, mas foi para uma startup de TI. Foi quando a gente teve ali o primeiro... Eu tive meu primeiro contato com alguns fundos de investimento, construí conselho, um negócio menor. Eu estava numa multinacional de 8 mil funcionários. Eu vou para um negócio menor que tem 40, 50 funcionários. E aí você já vai com aquele senso de dono muito mais maduro e aceso, né? Então, na hora que o dono fala com você, você já sente a mesma dor que ele, né, cara? Isso é fantástico. Na hora que ele fala, cara, vai comer meu lucro, você, puta, parece que dói na costela, né? Parece que dói no teu bolso, né? E aí eu venho com aquele senso de dono muito forte, latente em mim. A gente acabou não se dando tão bem, né? Acabei saindo de lá, a gente fez a venda da empresa que eles queriam ter feito a venda. E aí foi quando eu recebi uma primeira grana ali que ajudou muito a recompor a vida ali no para trás, né? E aí dali eu vou para uma outra empresa de tecnologia também pequena. Tá? Eles estão conversando com fundos de investimentos aí até hoje. Eu tenho até na vinda para cá eu estava em contato com o dono da empresa lá. E aí dali, aí dali, cara, a gente já está em março agora do ano passado, mas eu já estou com 38, já passamos dos 35. Então, mas a pergunta desse setênio aqui eu criei a Sinapse aos 36 e o livro dos setênios, né, que Tomar a Vida nas Próprias Mãos, Gudrun, mas ela referencia o Rudolf Steiner, que criou, entre outras coisas, a neurobotânica. E ele fala que é aos 36 que vem a realização de todo esse aprendizado que você tem. E aí a minha pergunta meio e agora? Como é que surge Wendel Carvalho e Karina Pelloy na sua vida? Foi um headhunter? Foi o acaso? Porque, claro, com todo respeito a eles, mas por que não foi eu que te achei, né? Da onde você veio? Como é que você veio parar com essa dupla? Cara, foi um amigo de Brasília. Eu postei alguma coisa no LinkedIn e aí ele me mandou mensagem falando: Fabião, estamos procurando um cara para finanças aqui no Wendel. Que legal. Né? A gente tem um financeiro terceirizado, não tá legal, a pessoa precisa estar dentro de casa. Né? Eu precisava de um cara que conhecesse a operação e a gente queria trazer alguém de TI. Porque no digital, cara, putz, experiência no digital é muito pequena. Né? E aí foi quando eu entro para o Wendel Carvalho em março do ano passado, fevereiro do ano passado. Né? Em dezembro a gente tem as primeiras conversas. E aí chega janeiro ali, eu converso com o RH, converso com o consultor externo deles. E aí, finalzinho de janeiro ali, eles me mandam mensagem falando: o Wendel e a Karina querem te entrevistar. Eu falei: tudo bem, como é que vai ser essa entrevista? Ah, tá aqui o link. Eu falei: link não, cara. Eu tô indo para ser o financeiro do cara. Eu tô indo para ser o... Eu vou ter senha de banco, cara. Eu preciso conversar com ele tete a tete, senão ele não vai confiar em mim. Aí já foi o primeiro quebra, né? No meio da pandemia, você fala: puta, eu quero ter uma conversa presencial. Aí fui lá na casa deles, conheci os dois pessoalmente. Né? O Wendel é bem maior do que eu imaginei que ele fosse. Né? Mas é um cara, puta, fenomenal. E aí eles começam a fazer aquelas perguntas, né? Cara, então a situação tá assim, assim, você sabe o que você faria? A situação assim, assim, você sabe o que você faria? Pô, eu tinha resposta para tudo. Pô, tinha experiência em finanças. E aí ele já senta já na mesa falando assim: ó, o que eu quero? Só para te dizer. Eu quero montar uma estrutura financeira que eu possa comprar outras empresas. Que eu possa trazer outros negócios para dentro de casa. Então o financeiro do dia a dia eu espero que você resolva em 6 meses. Porque daí para frente eu quero começar a trazer uma barbearia, eu quero ter uma franchise da XP, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter não sei o quê. Eu falei: deixa comigo que eu vou botar a ordem nessa casa. Né? E aí eu entrei e foi quando eu comecei a estruturar. Né? Então, assim, eu já entrei já pegando o sistema. Então o sistema não estava um sistema claro, a gente não conseguia ter uma informação de uma forma clara. Né? Então a Hotmart, por mais estruturada que ela seja, ela tem a forma que ela manda o dado para nós, não é uma forma tão...
o dado é muito mutável, né? Eu não tenho um fechamento constante. Então, a gente começa a entender o que é que esse financeiro, né, Hotmart, começa a ter o dia a dia das despesas mais bem estruturado, o que é uma despesa atrelada a um evento, o que é uma despesa atrelada a um lançamento, o que é uma despesa atrelada a um produto, né, o que efetivamente é custo, o que efetivamente é despesa. Começa a estruturar isso, começa a estruturar os CNPJs. Né? Tinha muito uma cultura de criar um CNPJ por produto. Sabe? Então, assim, vamos lançar um produto muito grande, uma mentoria high ticket. Cria um CNPJ. Cara, não tem necessidade. Entendi. Ele é um produto dentro do ecossistema. Né? Então, eu diminuo de 8 CNPJs para 4. Tá. Né? E estamos reduzindo, se não me engano, vamos ficar em 2. Né? E começo a criar um braço de como se fosse quase que um fundo. Né? Um fundo do Wendel ali começa a criar um braço que é onde a gente começa a trazer a barbearia, né? E começamos a trazer outros players de mercado para estar fundo. Em números gerais, que são publicáveis, que a pessoa vai ver e são públicos. Grupo Virtus, nós estamos falando de um grupo de que tamanho, grosso modo? Cara, ano passado a gente faturou 133 milhões e a gente fechou o ano passado com em torno de 160, 150 funcionários. É muita coisa. É muita coisa. E teve uma coisa que me chamou a atenção, Fábio. Pô, infelizmente, caminhando para o fim, mas tem muita história para ser contada ainda, hein? Nossa, está começando agora. Quem sabe marcam 2. Cara. Acho que vai merecer um 2 para a gente, de repente, fazer um segundo podcast mais técnico. Isso. Cara, mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu conversei com você é que na Hotmart, especificamente, onde foi meu celeiro, eu vi muita gente surgir, crescer e manter tudo muito caseiro. O que mais me trouxe, assim, quando conversei com você, foi essa coisa de... a gente vê, às vezes, players faturando meio milhão com uma coisa muito caseira. Um time... Enfim... é isso que você acha que vai acontecer com o mercado? Ou seja, quem cresce e fica desse tamanho precisa de profissionalizar? Precisa, né, cara? Precisa. Porque as pessoas quebram mesmo, né? O que eu ouvi da Hotmart... É muito rápido. Como eu comecei muito no Fire Festival, eu assustei em 2022. Eu olhei para o lado e falei assim, mas cadê aquelas pessoas que estavam super felizes aqui há um tempo atrás? E dando crédito, né? Você vai cruzar com eles lá provavelmente no Fire, para o Bernardo da Algodão Cru, que... a esposa começa a ensinar costura e monta os primeiros cursos online. O Bernardo larga o Squash para continuar com a Lara e eles viram um negócio sólido. Eles viram para mim em 22 e falaram: a gente está vindo aqui palestrar porque muita gente em 2020 estourou de vender, montou a consultoria numa laje de vidro e quebrou. E eu vejo isso acontecer muito sistematicamente com pessoas que estouram, né, no que eu chamo carinhosamente de República de Alphaville. E qual que é o segredo, Fábio? Para onde que você aponta nesse sentido? Cara, o Wendel e a Karina, graças a Deus, ele teve a Karina, que é uma... a Karina é uma pessoa incrível, assim. Ela é nutricionista e advogada. A energia dos dois, ela é nutri advogada? Ela é nutri advogada, ela é muito inteligente. Né? Então, e ela é muito... ela tem um senso financeiro muito forte. Né? Então, foi o que conseguiu estruturar eles de uma forma muito, muito boa. Né? Eles ficaram muito bem... A base deles estava muito forte quando eu cheguei lá, né? Mas o que a gente vê muito no digital é aquele cara que não está acostumado a ver dinheiro, de repente o cara tem 1,5 milhão. Entendi. A primeira coisa assim, e é engraçado porque é o seguinte, você fatura 1,5 milhão num lançamento. Você faz o primeiro, fatura 30. Puta, um cara que ganha 2.500 é muito. Né? Você faz o segundo, você fatura 35. Aí de repente você faz um terceiro e dá certo, você fatura 1,5 milhão. O que esse cara vai fazer? Ele não sabe que para ele faturar 1,5 milhão, ele gastou 300 de Facebook. Daqui a 30 dias tem 300 no cartão de crédito. Para ele faturar 1,5 milhão, ele vai pagar pelo menos 150 mil para 250 mil de imposto. A gente já está falando de 550, já estamos falando de 600 mil reais. Aí você tem que pagar a contabilidade, mais a galera que te ajudou, mais a taxa da Hotmart, mas você vai gastar ali 600 mil. 700 mil reais. Vai te sobrar 800. Qual que é a primeira atitude do cara? Comprar um Porsche, cara. Aí pro próximo lançamento, ele acha que vai dar o mesmo sucesso. E não dá. E é aí que o cara se desestrutura. Então, assim, é muito normal a gente ver aquele cara que fez uma puta grana e quebrou. Tá. E é muito difícil a gente ver aquele cara que fez uma puta grana e ficou muito tempo no caseirinho. Entendi. O cara que ficou muito, muito tempo no caseirinho, cara, esse cara não vai dar conta. Logo, logo ele tá quebrando. Então, assim, estruturar o seu negócio no digital hoje... Não estou falando burocratizar, não estou falando corporativizar. Pelo contrário, a gente é muito ágil lá no Wendel. Cara, a gente quer alguma coisa, a gente quer fazer um lançamento amanhã, eu faço tudo que tem para fazer para um lançamento amanhã. Né? Assim, reembolso, tudo é muito simples de fazer. Eu criei uma estrutura muito simplista lá e muito ágil para a gente ganhar velocidade.
Agora, o que a gente não pode... O que o lançador digital pequeno ele tem que ter na cabeça é... Você precisa ter um controle bem estruturado. Você precisa ter uma organização e processos muito bem desenhados. Então, não estou falando para você corporativizar, mais uma vez. Mas para você ter isso muito claro, qual que é o seu próximo passo, como que você vai dar esse próximo passo, e ele está muito claro. Né? Então, é isso que a galera perde de vista. Ela acha que é tudo muito... que o próximo vai ser o mesmo sucesso do anterior, e se não é... eu tenho que vender o Porsche para pagar as contas. Mas uma pergunta final, porque a gente podia falar no próximo podcast técnico, a gente mergulha no digital. Você fala muito o Wendel e a Karina estruturado. Eu sinto que você fala e repete várias vezes que o que vale é a estrutura familiar. É isso? Não. Estruturado, o que eu falo, que eles estão muito bem... A base deles como pessoas do digital... é muito bem desenhada. Entendi. Né? Lógico, a base familiar dos dois é uma base muito forte. Eles são um casal, cara, incrível. Assim, por isso que eu já ia te trocar, né? Porque quando você vem dessa história, você vem de uma referência de família muito forte. Sim. Você fala da sua família de maneira muito forte. E agora você fala de um casal estruturado. Então, vem no seu discurso muito estrutura familiar. E que é um pouco da minha crença, cara. Eu acho que... Sim, a estrutura familiar é a estrutura mater, né? É a estrutura mater. Mas o que eu falo deles serem muito estruturados é porque a Karina... E ele tem uma visão muito do... Eles são muito cuidadosos com os seguidores. Então, a base de seguidores, a base deles, a estrutura que sustenta... não é uma estrutura que cai, não é um castelo de cartas. Entendi. Né? Então, assim, a Karina e o Wendel, eles são muito bem... A base deles é muito forte. Uma fundação, né? Eles têm uma fundação muito bem estruturada. E eu conheci rapidamente, lá ainda no Cowork, depois eu tive uma vez com eles, a Karina... já na nova sede e, cara, pessoas super queridas, acessíveis e bacanas, né, cara? Super legal. Fábio Lima, super obrigado. Não sei se você tem algum recado final antes da gente fechar. Não, só te agradecer mesmo. Obrigado por tudo e saber que aquele papo de corredor saiu num podcast é muito legal. Que legal, obrigado pelo convite, cara, mais uma vez. Obrigado a você. Bom, fechamos aqui mais um episódio do podcast do Consciente. Foi incrível, espero que você esteja sentindo em casa o que a gente está vivendo aqui no estúdio, essa verdadeira ampliação de consciência. Fábio, super obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Valeu.